Talvez essa seja mais uma vez que você ouviu a palavra política. Como não se envolver e até mesmo opinar sobre ideias totalmente divergentes. O Brasil encontra-se em um cenário depressivo e de verdadeira desordem. Desde 1989 até os dias atuais, vivenciamos 7 eleições presidenciais, 5 presidentes eleitos, 2 impeachments e 2 maiores casos de corrupção que o mundo já presenciou. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição. Promover o bem geral e sustentar a integridade e a independência do Brasil. Até quando continuaremos dessa forma? Qual o seu papel no modelo político brasileiro? O que a Bíblia fala sobre política? E qual deve ser a sua posição como cristão? A Bíblia ela é um livro completo e ela fala sim sobre política. Quando ela fala, não abordando o assunto da política em si, mas a política está inserida dentro da Bíblia. Bom, a Bíblia não é um manual de política, é claro, mas a Bíblia ela fala de princípios norteadores que podem e com certeza norteiam a vida política de um país. Nós temos o exemplo disso na Bíblia. Por exemplo, José foi alguém que foi chamado para ser o que poderíamos dizer na linguagem de hoje, primeiro-ministro do Egito. E lá ele fez uma administração tão abençoada que o Egito, durante a sua administração, foi uma nação muito próspera. Você encontra, desde o início, quando começou a acontecer os governos, você encontra a política dentro do Egito, você encontra a política na caminhada do povo saindo do Egito durante o deserto até entrar em Canaã. Você vê a instituição política para conduzir o povo dentro de Israel. Você vê na frente os juízes e você vê também os reis nascendo. Então tudo isso tem a ver com a política porque está conduzindo a cidade, conduzindo o Estado, conduzindo um povo dentro, ainda que seja uma visão teocrática ou não, mas isso tem a ver com a polis, tem a ver com a cidade. Então a política ela faz parte do contexto de todo povo ou dos povos, da história. Não tem como fugir disso. Se não tem a política, não tem governo. Não tem um mandatário, não tem um líder, não tem um chefe. E a Bíblia está repleta disso. É tanto que você encontra isso, Daniel, dizendo no capítulo 2 do seu livro, de que o Senhor é quem tira reis e quem põe os reis. Ele é quem faz o negócio. Você encontra o Nabucodonosor, que era um político dentro da Babilônia, e ele, que passou por uma crise tremenda no seu governo, ele se converte ao Senhor e ele muda a visão de política dele. No Brasil, onde o Estado é laico, mas o povo, na sua maioria, é cristão. Então, o Estado tem que respeitar a diversidade religiosa que existe no nosso país. Então, o Estado não deve impor uma visão religiosa. O Estado deve garantir, e a nossa Constituição garante, de uma maneira bastante clara, a liberdade de culto e a liberdade de expressão. O Brasil é um país laico, ou seja, não há defesa de um partido político e não há uma interação de Estado e religião. Aliás, nós defendemos a separação de Estado com a religião. E nós somos livres, no sentido de votar em quem bem pensar, porque somos um país democrático. Há um reconhecimento da ordem do Estado e a ordem divina, certo? A ordem do Estado jamais deve se sobrepor à ordem divina. Quando um Estado mistura a religião, como a gente vê em alguns estados, por exemplo, na Ásia, alguns estados islâmicos, que fazem leis que estão vinculadas à religião, a gente vê como esse tipo de imposição religiosa do Estado oprime a comunidade,
oprime o país, oprime o povo. Achar que este governo é demoníaco e que este é santo. Já nos enganamos diversas vezes, né? Pessoas que nós achávamos, inclusive tinham uma grande popularidade, mas que por trás tinham um senso de corrupção. Ou seja, fazia uma coisa muito boa, mas por outro lado também tinha um compromisso com as trevas. Isso é uma coisa que a gente viu nos governos do mundo inteiro e continua acontecendo. Quando nós chegamos no Novo Testamento, além dessa declaração específica de Jesus Cristo, nós vemos também alguns conselhos, como o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 13, do verso 1 ao verso 7, quando o apóstolo Paulo ele chega a dizer que devemos estar submissos a toda a autoridade do Estado, porque toda a autoridade foi colocada ali por Deus. E ela foi colocada por Deus, ele diz, para louvor dos que fazem as coisas certas e para restringir a maldade, né? Restringir, punir aqueles que agem de forma a infringir as leis. Também nós temos lá em Paulo, também escrevendo na primeira carta a Timóteo, falando que nós deveríamos orar pelas autoridades, né, que foram constituídas. Também Pedro fala lá na sua primeira carta, no capítulo 2, que nós devemos também ser submissos a toda instituição humana. Eu já vi pastores de repente levar um político a uma condição de dizer: esse homem, ele é a pessoa em que de fato teme a Deus. E quando logo mais na frente aquele camarada estava envolvido até o pescoço em escândalo, uma vergonha nacional. Existem evangélicos políticos e políticos evangélicos. Políticos evangélicos, ele é político antes de ser evangélico. E quando eu falo evangélico, não é simplesmente porque é da religião evangélica. Eu falo de evangélico no sentido do evangelho. Então, o político evangélico é aquele que ele pensa primeiro na política e o evangelho vem em segundo plano. O evangélico político, aquele que é do evangelho, ele prima suas pautas parlamentares e políticas, eles primam com base naquilo que o evangelho fala. Então, antes de ser político, eles são evangélicos, eles são discípulos de Jesus Cristo. Então, quando nós temos cristãos que são verdadeiramente chamados por Deus e colocados na política, eles fazem uma diferença importante. Nós temos alguns exemplos na história da igreja. Nós temos um homem que viveu no período do século XVIII e século XIX, chamado William Wilberforce, era inglês, ele fazia parte do parlamento inglês e ele foi o líder do grupo abolicionista. Então ele lutou pela abolição da escravatura lá na Inglaterra. Então ele usou exatamente o quê? Os princípios cristãos. Nós temos Martin Luther King, que é mais próximo da gente, ali na década de 50, 60, que lutou contra a segregação racial. Lá nos Estados Unidos, e eu me lembro até que na posse de Obama, no seu discurso, a primeira vez que ele foi eleito, ele fez uma referência a Martin Luther King, porque se naquele momento tinha um negro na Casa Branca, se devia a um pastor batista negro, né, nos Estados Unidos, que lutou contra essa segregação. Qual o papel da igreja, qual o papel do cristão? Primeiramente, defender o reino, falar de Jesus, andar prontamente, dando bons exemplos, honrando, pagando impostos, as taxas, não coadunando com pecado, nem na igreja ou fora dela, nem na sua família, nem na sua vida. A Bíblia fala que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O cristão deve ter como meta sempre nortear a sua vida e as suas decisões com base nisso. Ou seja, lutar pelo que é justo, lutar pelos menos favorecidos, lutar por aqueles que são oprimidos, lutar para que os princípios cristãos não sejam violados. Então Deus, ele dá para que nós possamos exercer o papel de cidadania, mas tem um papel fundamental da igreja. E o papel fundamental da igreja é o reino de Deus.
é servir a Jesus, é viver na integridade, é poder amar a Deus, ser exemplo, honrar com as leis do país naquilo que não viola a sua integridade com Deus. Levar para o debate de ideias esses princípios cristãos, sem, contudo, querer impor, mas através de um debate democrático como nós vivemos em nosso país, né? Nós somos uma nação democrática e eu acho que a democracia é o regime mais próximo daquilo que é o ideal bíblico, onde todo mundo tem liberdade para opinar. Porque, na verdade, homens, todos eles irão falhar, todos eles. Jesus não tomou nenhuma posição partidarista, os apóstolos não tomaram e a Bíblia não dá a intenção que nós deveremos tomar. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição. Promover o bem geral.